E que os irmãos fiquem nessa conexão para receber tudo que o Senhor vai entregar nessa noite. Oh, aleluia! Salve a igreja com a santa paz do Senhor. Amém! Graças a Deus. Deus está neste lugar. Jesus manifestou já. Vamos continuar falando com Deus sobre essa noite. Oh, aleluia! Espírito Santo, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Pai. Você já falou conosco nessa noite. Através dos louvores, meu Pai, nós já vimos, meu Pai, a manifestação do louvor. O Senhor continuou conosco, Pai, essa mesma manifestação, Pai. Possa permanecer. Senhor da glória. Continua abençoando o teu povo, Pai. Visita o teu povo agora, Jesus. Vai em encontro agora do teu povo, meu Senhor da glória. Daquele que não pode estar aqui, meu Senhor. Mas o Senhor envia anjos. Aleluia, Senhor Jesus. Onde estiver, ó Pai, teu povo, o Senhor esteja presente. Pai, esteja presente também neste lugar, Jesus. Abençoa teu filho, meu Senhor. Teu filho nas tuas mãos, que vai nos trazer a palavra nesta noite, Senhor. A mensagem, meu Deus, o segredo é dele, Pai, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor sabe, meu Pai. O que nós precisamos, necessitamos de ouvir esta noite. O que nós viemos, meu Pai querido, buscar nesta noite, meu Pai, é a tua presença. Porque sem a tua presença, nada nós possamos fazer, Senhor. Sem a tua presença, nós não somos nada. Sem a manifestação do teu Espírito Santo, nada nós possamos fazer. Então, o que nós te pedimos nessa noite, que teu Espírito Santo usa o teu filho nesta noite. Usa o teu servo. Toma o teu filho nas tuas mãos. E eu já te agradeço. E agradeço já, Deus, pela palavra, pelo manifestar do teu Espírito Santo. Aleluia. 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 Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que maravilha, né, querido? Que bênção de Deus. A presença dele é real neste lugar. Ele já manifestou a tua glória, a tua presença neste lugar. Isto para nós, querido, é o suficiente. É onde nós entramos, reunimos para assim dar o culto a este Deus. E ele aceita e se faz presente. Então, nessa noite já estamos, né, felizes por saber que nosso Deus, ele assim confirmou a tua presença neste lugar. É a palavra que diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome ali está aí presente. Nessa noite, essa palavra se confirma, né, querido? Ele se faz presente nessa noite. Então vamos aproveitar a presença de nosso Deus. Convido você que trouxe sua Bíblia e abra comigo o Santo Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, 17. Vamos estar assim, né, lendo como texto básico para esse tema da campanha dessa noite. Santo Evangelho segundo Jesus Cristo. João, capítulo 3. Vamos estar lendo 16 e 17. Amém? Vamos ler, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus, por esse nome da nossa Senhor, glorificamos a Deus, que só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Deixe já para agradecer, meu Deus, por nossa oportunidade de estar neste lugar, transmitindo a Tua palavra. Também gosto de estar assim, agradecendo a pastora Lia por este convite, está aqui trazendo, né, essa glória de Deus aos nossos corações. Esse tema maravilhoso, nesse dia, a pastora Rosalina, que está assim também com a pastora Lia à frente de seguração, também a missionária dele, toda a equipe que Deus está assim abençoando a vida de cada um de vocês. É
a poderosa mão de Deus está abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Querido, estamos em uma campanha poderosa da pastora Lia. Eu tenho certeza que o Deus colocou no coração dela. Que campanha maravilhosa nós vemos, querido, temas específicos para o tempo que nós estamos vivendo, para essa geração que nós estamos vivendo. Assim como ela falou, né, querido? Quem estiver aproveitando não vai ter mais a mesma vida, mas vai ter uma vida diferente, uma vida de transformação. Então aproveite bem esta campanha, queridos. O que nós temos é uma campanha um pouco diferente das outras campanhas, né, pastora Lia? Que geralmente nós fazemos uma campanha e colocamos um tema específico em alguma área, em alguma da nossa vida, mas aqui nós vemos, né, não apenas uma metade ou uma parte dos ingredientes, mas nós estamos vendo a receita completa para sermos abençoados. Uma receita, né, que aqueles que realmente pegar ela vai ser bem sucedido. Vai ser difícil de ser vencido, mas vai ser um grande vencedor. Então aproveite, querido, você que tem vindo, continue vindo às sextas-feiras de Deus, assim como já falou, você já pegou uma parte da receita, mas ainda falta o resto para completar e você tem uma vida abençoada diante de Deus. Nós vemos princípios milenares, não foi, começou agora, mas nós vemos que é algo que desde o princípio, desde, né, o começo, nós vimos, já vem, né, acompanhando aquele que seguir. É muito tempo que foi estabelecido pelo nosso Deus os princípios para que nós devemos estar seguindo. Então, é uma campanha poderosa, temos certeza que grandes coisas Deus tem a fazer na nossa vida. E nessa noite o tema é generosidade. Generosidade é um tema também que nós vemos a necessidade deste tema, assim como os outros também, para o tempo que estamos vivendo, um tempo tão corrido, um tempo tão querendo nós correndo para nossos afazeres, mas aqui nós vamos ver que a generosidade às vezes nos traz um pouquinho de calma, um pouquinho olhar mais, né, ao nosso derredor. E nós vemos nessa noite, baseado na Bíblia, ver o que Deus tem a ensinar aos nossos corações para que nós possamos seguir em nome de Jesus. A generosidade é a virtude de quem age com bondade, oferecendo algo ao outro sem esperar recompensa. Ser generoso é dividir o que se tem com o tempo, atenção, recurso ou conhecimento de forma espontânea e desinteressada. Nós temos, né, querido, só para você ver a importância da generosidade na nossa vida, num tempo que nós estamos vivendo, né, querido, é algo que nós devemos dar sem esperar nada em troca. É algo que vem dos nossos corações, é uma sede que vem dos nossos corações para ajudar aqueles a qual estão ao nosso derredor. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, queridos, muitas vezes pela correria, pela necessidade, nós esquecemos até mesmo, né, de olhar para, né, aqueles que estão na nossa volta. E muitos estão, quem sabe até mesmo, quando pensa em ajudar alguém, está pensando em algo em troca. Mas a generosidade é simplesmente dar sem querer nada em troca. Simplesmente olhando para o próximo, dizendo realmente ele precisa de algo para a sua vida. Olhar para aquele próximo, olhar realmente aquele ali, quem sabe ele está precisando daquilo, eu vou ajudar ele, mas eu não vou querer nada em troca, simplesmente porque isso é o meu papel. Isso é generosidade, queridos. Esse comportamento vai além da doação de bens materiais. A generosidade está presente em atitudes simples no nosso cotidiano. Ouvir alguém com paciência, ajudar um colega em dificuldade,
ou despacho para que outro brilhe. É uma forma de demonstrar empatia, cuidado, senso de coletividade. Preste atenção, querido. Olha o que é generosidade para os tempos que nós estamos vivendo. Muitas vezes o tempo é tão corrido, mas simplesmente nosso lado tem alguém que está precisando de uma simples atenção nossa, de um conselho, de um tempinho. E eu estudando, né, esse tema, eu vi realmente, queridão, o quanto eu preciso melhorar, porque estamos muito corridos, querido. Às vezes nós vamos caminhando, quem sabe, em algum lugar, na rua, quem sabe, no nosso trabalho, pastoraria. Nós vimos alguém, até mesmo necessidade, mas nós estamos tão corridos que nós preferimos se esquivar. Mas não tenho tempo agora, não tenho tempo para ajudar. E muitas vezes nós deixamos de ajudar alguém. Mas aqui nós vemos, querido, que a generosidade é tipo naquele momento mesmo que você está meio atarefado, está meio difícil para você, mas alguém depende simplesmente de uma atenção tua. Simplesmente uma atenção minha de olhar, dizer o que você precisa. Ter um pouquinho de paciência. Procurar um pouquinho de tempo para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Isso é generosidade. E nós vemos que a generosidade, como todos os outros temas, queridos, que foram abordados aqui na sexta-feira, e os que ainda irão vir, é simplesmente não é algo que a pastoraria inventou, que o pastor inventou, mas não, isso aqui é princípio. Isso aqui é Deus que estabeleceu para a tua imagem e semelhança. Isso foi Deus, querido, que estabeleceu para mim e para você. Muitas vezes, se necessário, quem sabe, alguém precisar crescer, precisa depender de nós ajudar aquela pessoa, assim como diz, que brilhar, ou crescer, ou conquistar. Mas muitas vezes nós vimos, presídio Marcelo, é o contrário. Muitos, quando vê alguém querer crescer, em vez de deixar que passar na frente, que atrás até vezes nem vai sentir, nem vai ter muito resultado para nós, para alguém, mas se quer simplesmente passar na frente, nem se vai servir para você. Mas a generosidade nos ensina: deixe os outros crescer. Vamos fazer o nosso papel. Se depender de mim, depender de você, depender de nós, para quem sabe que aquele está na nossa volta, crescer ou conquistar, vamos ajudar eles a conquistar, porque isso é generosidade, isso é olhar para o próximo, isso é fazer aquilo a qual Jesus Cristo nos estabeleceu para nós fazer sobre essa terra. Então, que nós viemos estar sempre assim, querido, fazendo a vontade de Deus. Nós vemos que para conquistar também, querido, a generosidade também está na Bíblia, presente na Bíblia, pastoraria. E também nos textos bíblicos vai nos ensinar, até mesmo para nós conquistar. Tem bênção também, tem generosidade também, conta para mim você conquistar algo na nossa vida que nós precisamos. Tem bênção de Deus, querido, bênção da generosidade também na Bíblia, nos ensinando a crescer, a chegar mais adiante. Nós vamos ler alguns versículos que vai nos dizer também acerca dessa generosidade que nós devemos fazer, para que nós possamos ser abençoados. A bênção da generosidade que está presente na Bíblia. Nós vemos que muitas vezes nós gostamos de receber coisas, mas quantos de nós gostamos de dar? Às vezes, presídio Marcelo, é bom receber, nós ficamos felizes que nós recebemos, mas o que nós damos? Será que nós gostamos também de doar alguma coisa para aqueles que necessitam? Nós vemos que o cristão, nós cristãos, fomos chamados para assim, ser generoso. Abençoou a nossa volta, ajudando aquele que precisa quando não nos sentimos motivados a ser generosos. Quantas vezes aqui, quando nós somos generosos, nós nos sentimos bem. Nós, às vezes, nos sentimos bem, quando nós ajudamos alguém, olhando para aquela pessoa que está precisando. Às vezes, é generoso daqui, tem coração generoso, pastor Rosalinha, se sente bem, regozijado. Que coisa boa, eu ajudei alguém.
Às vezes até mesmo é melhor que nós recebemos, nós ficamos meio constrangidos, mas quando doamos é melhor. Então a generosidade, o coração generoso se sente melhor quando nós doamos, quando nós damos alguma coisa para a mãe. Isso é generosidade. Mas nós vivemos nos tempos que nós vivemos, querido, muitas vezes está faltando o coração generoso, aquele coração que se sente feliz. E eu ajudei, graças a Deus, eu consegui ajudar alguém. Eu consegui olhar para o meu próximo. Eu sou alguém a qual pude olhar para o próximo e dar algo a qual necessitava, algo a qual foi útil para a vida dele. Isso é bom, querido, ter um coração generoso. E nós vimos aqui que o apóstolo Paulo dizendo: em tudo que fiz, mostrarei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Está vendo o apóstolo Paulo ensinando para a igreja, dizendo a palavra de Jesus Cristo, o que Jesus disse, que era melhor dar do que receber. E é isso que Jesus Cristo quer para aqueles que dizem que servem a Ele, para aqueles a qual que se diz ainda nós que somos igreja, nós que somos diferentes, devemos fazer a diferença na terra. Serve para todos, mas principalmente para nós, como exemplo, como sal da terra e a luz do mundo. Serve para nós, querido, assim ajudando as pessoas que necessitam. O apóstolo Paulo dizendo que isso não é a palavra deles, mas é o próprio Jesus Cristo que deixou essa ordenança dizendo que é melhor dar do que receber. Se sentir feliz em ajudar é melhor do que receber. Então, queridos, que nós viemos estar assim, pegando isso para nós. Eu tenho certeza de uma coisa, que a nossa vida não será mais a mesma que depois dessa campanha. Eu vejo como comecei a ser de generosidade, querido. Eu já comecei a ver algumas coisas na minha vida, rever algumas coisas a qual necessita para mim. Naquele tempo, muitas vezes na correria, eu passava por cá para não precisar passar por ali, senão quem sabe a pessoa vai me ajudar, vai me chamar para fazer alguma coisa. Mas que nós devemos nos esforçar para ter um coração generoso diante de nosso Deus. Porque se nós nos sentimos bem em ajudar alguém, imagina o nosso Criador, aquele ao qual deixou essa ordenança para a nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vimos, querido, que também, para aqueles que têm coração generoso, também nós vemos dádivas transbordantes. Deles será dado uma medida calculada, sacudida, transbordante, que antes será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso aqui é Jesus Cristo dizendo em Lucas 6:38: para nós dar, ele será dado uma medida calculada, sacudida, transbordante, lhe será dada. Não é só simplesmente uma medida rasa, essa calculada, sacudida. Quando eu vi esse versículo, eu lembrei de mim, já que o Vanderlei, nas pregações deles, gostaram de falar sobre isso. Na medida, aquela medida bem medida, calculada, sacudida, transbordante. Aquela medida que quando nós caprichamos, quando nós chegamos em algum lugar para comprar água, eu media, não sei se os irmãos já viram, com aquele litro, de água de Solange. E ali eles lançavam, sacudia, apertava, e para ficar bem calculada, bem caprichada. Jesus está dizendo: quem tem um coração generoso e quem quer ser dádivas transbordantes, deve-se também fazer desse jeito. Uma medida bem caprichada. Quando é para o próximo, tem um água para dar ao meu próximo. Não vou dar de qualquer jeito, não. Não vai ser qualquer coisa. Vai ser lá embaixo mesmo. Não precisa sacudir, não. Deixa essa aproximação. Não, ele está dizendo, é para ocupar todos os espaços. Não é para Jesus Marcelo. É para ocupar todos os espaços mesmo. Balança, sacuda. Sabe por quê? Porque a mesma medida que você der, o tanto que você caprichar, você irá receber. Isso é Jesus Cristo nos ensinando, dizendo: quando dar
alguma coisa para alguém, capriche, tenha de coração, seja generoso, porque quando você abençoa alguém, eu também sou fiel para te abençoar. Isso é a palavra do nosso Deus, querido. Isso não é a pastora Lia, não é pastor, meus irmãos, não é teu pai, tua mãe está dizendo, mas quem está dizendo é simplesmente a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo ensinando para nós. Então, quando Jesus Cristo nós queremos fazer algo para alguém, para o nosso próximo, capriche, Deus te melhor. Não te preocupe, não, que o resto deixa com Jesus Cristo, porque é a palavra dele. Se ele disse que nós temos de coração, se nós temos, bênção para nós, então ele vai fazer na nossa vida, porque essa é a vontade dele. Também tem grande recompensa como filhos do Altíssimo, e se prestar aquele que ele espera receber. Que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Vocês, porém, amem seus inimigos, façam bem, emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos irmãos. Olha o que Jesus está dizendo: emprestar uma coisa, interessado em receber algo em troca. Até os povos simples, os pecadores, fazem isso também. Dá alguma coisa, querendo receber algo, é fácil, mas diz: não precisa disso, não te preocupe, não, empreste, não quero nada em troca, não seja igual os ímpios, os pecadores, não, mas simplesmente ter de coração, porque o teu Pai, ele é bom até para os ingratos e maus. Imagine para nós sendo filho dele. Então, se nós somos filho dele, nós não devemos querer fazer de abençoagem igual os pecadores, mas nós devemos fazer diferente. Se os pecadores que não têm na vida do Altíssimo, aqueles ímpios que na vida do Altíssimo faz querer algo em troca, mas nós fazemos diferente, porque nós sabemos que a recompensa quem dá é o nosso Pai. Nós temos um Pai a qual vai nos recompensar. Nós temos uma recompensa como filhos do Altíssimo. Nós somos diferentes, queridos. Nós somos filhos do Altíssimo. E ser generoso, isso é a ordenança do Pai, aquele a qual nos dá a recompensa. E também temos segurança na vida. Olha o que o salmista vai dizer: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigar o pão. Ele sempre é generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Como o salmista está dizendo, querido, isso é segurança na vida. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para nos assegurar, mas meu futuro, eu tenho que ver, não, eu vou segurar aqui um pouquinho, porque eu tenho que pensar no meu, eu tenho que pensar no futuro. Sim, está certo, nós temos que pensar no futuro, mas nós temos que se lembrar de uma coisa: se nós ser justos, queridos, o salmista está dizendo, eu já fui jovem, passou a fase da juventude, eu cheguei na velhice, mas eu nunca vi um justo desamparado dos seus filhos. Então você quer ter segurança na tua vida, tenha um coração generoso, porque ter segurança na vida é ter um coração generoso e fazer aquilo após Jesus Cristo nos ordenar. Ter segurança na vida é simplesmente ser justo diante do Pai, porque Ele será justo diante de nós. Ele quer nos abençoar, querido. Ele quer abençoar a nossa descendência, os nossos filhos. Ele quer abençoar os nossos. Ele quer abençoar o presente, mas também Ele tem para o nosso futuro. Mas nós devemos ser generosos com o nosso próximo. Nós devemos, querido, nos assegurar nele, dizer: eu vou ajudar, porque a minha segurança não vem do outro, mas o meu futuro está nas mãos de Deus, que Ele vai fazer na nossa vida. Ele tem bênção para a tua casa, para a tua família, querido. Não te preocupe, não fique preocupado com o futuro dos teus, mas Ele diz: se você ser justo, você terá uma recompensa. Teus filhos também serão abençoados. A tua casa é abençoada.
abençoado. Todas as vidas, as tuas áreas da tua vida será abençoada. O teu casamento será abençoado. Porque isso é generosidade. E é ter segurança de vida. Na vida. E também a segurança investida. Há quem dê generosamente. Venha aumentar a tua riqueza. Outro retém o que deveria dar e cai na pobreza. Provérbios, está dizendo 11:24. Há muitos que dêem generosamente e vêm aumentar a tua riqueza, automaticamente aumentando. Mas aquele que retém, segura, em vez de crescer, vai retendo, vai acabando, vai voltando, vai diminuindo e cai na pobreza. Então, nós devemos dar. Ser generoso é dar. E depois você diz uma coisa. É isso, é a economia, né, investida. É aquele que tem um coração generoso. Aquele que ajuda o próximo. Ele não vai perder, mas será aumentado porque Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele vai aumentar. Isso é sim ter uma economia investida. Um bom investimento é aquele que investe diante, né, do princípio da palavra de Deus, da generosidade. Aqueles que têm sempre procurar de troca, dizendo: eu vou dar aqui, mas a recompensa vem é lá de cima. Não adiantar, porque senão, se nós for procurar mesmo, pastor, querer falar alguns pontos que nós vimos antes da convenção hoje. Mas é tão bom essa campanha, é tão boa. E poderia ter mais tempo para nós, cada tema abordados, né, presbítero Marcelo? Ter tempo para nós falar dos temas, para nós aprender mais, nos aprofundar mais. Nós vimos alguns exemplos de pessoas da Bíblia que ele também são vários, mas só apenas alguns versículos que eu gostaria de estar citando rapidinho, para assim também estar dando continuidade, para nós ver a secretária generosidade para a nossa vida. A Bíblia nos relata alguns. Um desses é um outro nome, José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, ou filho da exortação, levita, natural de Chipre. Nós vemos que aqui este homem tinha um coração generoso. Mas o que foi que esse homem fez? A Bíblia vai nos dizer que ele tinha uma propriedade e vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Mas quem sabe você disse: mas eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre generosidade. Ter um coração generoso. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: mas por que está falando sobre ele ter um coração generoso? Porque a Bíblia não vai dizer que ele tinha várias propriedades, mas vai dizer que tinha uma propriedade. Mas ele sentiu no teu coração de vender e dar, repartir com o teu próximo, sem querer nada em troca. Isso é generosidade, querido. É que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de alguém fazer loucuras, daquilo da qual o Espírito Santo não está mandando, daquilo a qual você não vai se sentir bem para estar depois falando: mas porque eu fiz se arrepender? Não, estou falando de coração grato, porque isso é generosidade. É como você se sentir, Deus vai ver você ir lá, ser independente de ver. Ele aqui deu sua própria propriedade, aquilo que ele tinha para repartir com o teu próximo. E nós, muitas vezes, na nossa vida, alguma coisa, nós também, né, temos, né, nós olhamos dizendo: ah, se eu repartisse isso aqui para alguém, seja lá qual for a área da tua vida, quem sabe, né, material, espiritual, se eu doasse um pouquinho disso aqui, ia servir para a vida de alguém. Se eu doasse também, repartir com isso aqui, eu ia abençoar outras vidas. Isso foi o que este homem fez. Eu tenho certeza, querido, que ele foi abençoado diante de Deus. Nós vimos também uma mulher por nome Dorcas, ou Talita, a qual uma discípula estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher ajudava os outros, era de boas obras, dava esmolas. Mas um certo dia essa mulher morreu, está morta, teve uma doença e morreu. Mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro estava naquela localidade. Ela foi correr até onde Pedro está e chamou ele até onde a casa está, que estava essa mulher. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, chegando ali, aquelas viúvas rodearam ao teu redor e começaram a mostrar: está vendo essa roupa bem feitinha, costurada?
foi ela que fez. Ela está fazendo falta. Porque aquela mulher tinha um coração generoso. Ela ajudava o próximo. E por isso nós agora reconhecendo o que ela fez. E agora nós vemos, querido, que Pedro olhando para aquela situação, que ele sabe se comoveu. Se realmente essa aí, eles precisam dela. E a Bíblia vai nos dizer que ele orou pelaquela mulher. E ela ressuscitou. Porque quem tem um coração generoso, mesmo que muitas vezes até pode morrer, mas pode vir de volta, pode trazer de volta. Quem sabe alguma coisa, quem sabe ela não pôde ajudar, alguma coisa aconteceu na vida da pessoa, mas quando é generoso, Deus entra com providência. Deus entrou com providência e trouxe aquela mulher de volta e foi entregue para aqueles a qual ela estava sempre ajudando. Isso é ter um coração generoso, querido. Nós também não podemos esquecer de Jó. Este homem a qual Deus fez algo extraordinário, uma história linda de Jó. Mas nós vemos que Jó, nos 7 dias, nós está enfermo, acontecer tudo aqui na vida dele, esse comer, ele começa a dizer: eu livrava do miserável, me clamava. Como também o órfão que não tinha quem socorrer. Eu fazia que eu jubilasse o coração da viúva. Eu me fazia olho para o céu e pés para o coxo. Dos necessitados, olha, Pai. Jó está dizendo, mostrando o quanto o coração dele é generoso. Muitas vezes nós vimos que Jó tinha grande riqueza, era o mais rico daquele lugar. Mas nós vimos aqui, querido, o segredo. Primeiro, era temente a Deus, desviava do mal. E nós vimos também que ele tinha um coração generoso. Ele ajudava só o necessitado. Pensa em você, ele disse: aquele que não tinha olho, que não enxergava, ele era olho para isso. Os coxos que ele não tinha como andar, ele servia de pé para aqueles. Um ovo a qual não tinha quem socorresse, ele socorria. Ele está dizendo que ele era aquele a qual o Pai dos necessitados. Isso é ter um coração generoso, querido. E nós vemos que logo depois nós vamos ver que Jó é tão generoso. Quando acontece tudo na vida dele, quando chegou no final, a qual nessa história, como vemos, de todo aquele processo que ele está passando, a Bíblia vai nos dizer que vai fazer os 3 amigos de Jó. Mas no final de tudo, que Deus está entrando com ação na vida de Jó, a Bíblia diz que Deus para os seus amigos, na situação que você está vivendo, você tem que ir até Jó. Peça aí para orar por vocês. O ônibus disse que aqueles amigos de Jó falam aquelas coisas diante de Jó, falam aquelas coisas absurdas de Jó. E Deus disse: olha, vai até Jó. A Bíblia diz que Jó, Deus fala: ore por nós. Deus mandou orar por nós. Nós não vemos Jó já no restaurante começar a falar, jogando aqui na cara, que você fez isso, tu lembra que tu falou em mim? Eu estava aqui nessa agenda, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Nós simplesmente a Bíblia vai dizer que Jó começa a orar para os seus amigos. Enquanto Jó está orando, nós vemos que as coisas mudaram na vida de Jó. Enquanto Jó está orando, Deus mudou o cativeiro de Jó. Isso até, querido, coração generoso. Quando nós temos coração generoso pelas outras pessoas, Deus muitas vezes restaura nosso cativeiro. Deus muda a nossa situação. Enquanto Jó está orando, Deus está mudando o quadro, mudando a situação de Jó. Porque Jó simplesmente tinha um coração generoso. Ele podia muito bem dizer: não vou orar por vocês. Você falar as coisas absurdas de mim, mas ele está orando. Enquanto ele está orando, Deus está mudando o quadro, a situação. Está vendo aí, querido? Quando nós temos coração generoso diante de Deus, sem olhar o que fizemos por nós, isso, aquilo, quando nós ajudamos, querido, Deus também muda o nosso cativeiro. Isso é teu coração generoso. Quem tem um coração generoso, mesmo está no momento difícil, Deus muda o cativeiro. E quando nós estamos ajudando o nosso próximo, Deus muitas vezes quer nos ajudar, que Ele quer também, assim como Jó, quer mudar o nosso cativeiro. Mas muitas vezes está faltando o quê? Um coração generoso. Mas se nós tivermos um coração generoso, nós vemos que Deus vai entrar com providência. Nós vemos que Ele também, a Bíblia vai nos dizer, a seca, a viúva pobre. A Bíblia diz que no certo dia Jesus está parado em frente à arca do tesouro. Muitos estão
derramando as suas ofertas. Os ricos chegaram lá, que muitos povos jogavam besteira. Jesus passou de olho. Muitos olharam e diziam: rapaz, parecia aquele lance daquele a mais, vamos ver. Outro ia lá e jogava. O povo estava admirado, quem sabe os discípulos olhando para trás da cabeça, Jesus está só olhando. De repente, meu irmão, no dia de hoje, muitos diziam: quem sabe tem puxado e colocado no lugar. Pegava os botes, quer tomar para onde? Levanta a picuinha, pobre, Luiz Marcelo, leva ela. Chega diante daquela situação. Que coragem dessa mulher! O que essa mulher foi caçar lá, procurar lá, gente? Jesus está ali, está os discípulos, está aqueles ricos, jogando aquelas ofertas ali, missionário ali. E a velha com duas moedinhas, todo o teu sustento. Passou lá. Esse vez passando vergonha, que coisa feia. Que essa mulher vem caçar aí? Mas está vindo de dentro. Quando viu de dentro, não se importa a quantidade. Coração generoso não se importa com isso, não se importa com os outros vão falar. Só sabe que aquilo ali de alguma forma vai ajudar alguém. É pouquinho, não sabe falar direito, não sabe lavar direito, não sabe. Só sabe me dar uma palavrinha assim. Mas se te vir aqui de dentro, que é importante. Então, assim, Jesus chamou os discípulos dizendo: você está vendo ali? Todos eles ofertaram, mas aquela viúva, essa sim, a maior oferta foi a dela. Disse: mas não foi, mas porque Jesus está dizendo: não importa a quantidade, não importa o tanto que der, não importa a quantidade, mas importa a intenção que vem do seu coração. Está vendo aqueles ricos depositando tudo aquilo, se mostrando ali, aquilo estava sobrando. Mas aquela pobre viúva simplesmente deu duas moedinhas, era todo o teu sustento. Mas quem tem um coração generoso é assim que faz. Quem tem um coração generoso, pensa no próximo também. Poderia ser sustento, mas diz: eu tenho um coração generoso. Eu acho que alguém vai servir para alguém, eu vou jogar lá. Isso é ter um coração generoso. E por isso que nós vemos que Jesus Cristo agora está dizendo: ela sim deu a maior oferta. Porque não foram os ricos que acharam alguém, muito olhou dizendo: aquele ali sabe lavar melhor, aquele ali sabe falar melhor, aquele ali não. O que aquele irmãozinho ia fazer, ela passava pergunta, mas não. O importante é o coração generoso. Porque muitas vezes, muito dia, muito a oferecer, mas é sobra e não muda a vida de ninguém. Simplesmente uma palavra, um louvor, que sabe, não é aquilo tudo, mas se ser coração generoso, Deus vai entrar em providência. Vai haver cura, vai haver renovo. Deus vai falar com alguém através daquela palavra, através daquele louvor. Isso é teu coração generoso. Eu estou dizendo, queridos, que é para fazer de qualquer forma. Mas estou dizendo que seja com qualidade, mas seja com coração generoso. Mas se não tiver tanta qualidade, mas seja com coração generoso, que Deus vai receber da mesma forma. E nós vemos que ele nos fala de generosidade, ele se fala de Deus. Foi Jesus Cristo. Nós vemos o Espírito Santo de Deus. Começa pelo Pai, se estende pelo Filho, se completa pelo Espírito Santo. Nós vimos, querido, que a generosidade começou desde o princípio. E nós vimos que em determinado momento também, entre a generosidade, já estou finalizando, a generosidade a qual nós vimos que o Pai teve que dar o único filho que tinha, deu de melhor. Nós vemos que o Filho um dia abriu mão do teu trono para aqui para essa terra. Isso se chama generosidade. Dá o único, o melhor que tem para quem não merecia. Deixar o teu trono de glória para quem não merecia. E o Espírito Santo de Deus deixou a tua habitação para aqui na terra. O Pai deu, o Filho deixou, e o Espírito Santo deixou a tua morada também para aqui nessa terra. E ele veio fazer morada em mim e em você. Isso é generosidade, querido. Quando Deus olhou do céu, viu que não tinha o justo que quer, mas ele disse: eu vou entrar com providência. E ele deu o teu único filho, de melhor por mim e por você nessa noite. Quando nós vemos, querido, que Jesus Cristo deixou o teu trono, veio aqui por mim e por você. O Espírito Santo de Deus está aqui na terra, mas o lugar dele é lá em cima, o lugar dele é no céu, mas ele está aqui na terra, sabe por quê? É por mim e por você, é por minha casa, por tua causa. Isso
isso é generosidade. Ele veio fazer morada no meio do teu coração. Ele deixou a tua habitação para vir morar em mim e morar em você. E muitas vezes, querido, nós não queremos dar nada para isso, para contribuir, para agradecer pelo que ele fez por nós. Mas nessa noite, querido, a palavra de Deus nos nossos corações é: seja grato, seja grato, seja grato, porque nós vemos que também Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Agora a Bíblia vai nos dizer, querido, que ele mostra aquela situação, que o homem descia de Jerusalém e para Jericó, e no meio do caminho os salteadores pegaram aquele homem, bateram nele, roubaram ele e deixou quase morto. Mas a Bíblia também vai nos contar que descia também por aquele mesmo caminho, descia o sacerdote, ele olhando para aquele homem, passou de largo. A Bíblia também vai nos dizer, querido, que também passava o levita e olhou de largo. Nós estamos falando de generosidade, nós estamos falando de olhar para o próximo, e a Bíblia diz que havia alguém que não tinha nada a ver, um samaritano, um homem agora era um samaritano, e olhando para aquela situação daquele homem, ele se comoveu o teu coração. Essa ferida ele se comoveu, essa noite ele se comoveu, e a Bíblia vai nos dizer, querido, que ele se importou com aquela situação, se comoveu. E o bom samaritano não passou de largo, como sacerdote, como levita, ele poderia muito bem deixar lá, mas ele não deixou. E quando nós falamos bom samaritano, nós lembramos que um certo dia eu e você estava no chão, eu e você estava ferido, nós estávamos quase mortos, já não tinha mais jeito para nós, mas de repente, querido, muitos passaram de lá, olhavam e diziam: Deus te chama lá, essa aqui não vai servir, deixa para lá, eu não vou me importar com essa, eu não vou me importar com aquele. Alguém passava de lá, aquele, mas de repente, de repente, por aquele mesmo caminho, lá veio o bom samaritano. Quando ele olhou para mim, quando ele olhou para você, está ferido, está quase morto, ele se compadeceu, ele começa a fazer os primeiros socorros, ele começa a cuidar, porque ele tem generosidade, ele olha para o próximo e diz: poderia ser eu, poderia ser eu, poderia ser eu. Então ele olha para ali, ele começa a cuidar, ele começa ali agora a entrar ali, fazer os primeiros socorros, ele coloca sobre seus ombros, ele leva até um lugar, naquele tempo, no dia de hoje, nós conhecemos como hospital. Deixa aquele homem ali paga e diz: cuida bem dele, porque eu vou voltar, e se precisar de alguma coisa, eu darei. Isso é ser generoso, querido. Muitas vezes, querido, Deus quer isso de mim, de você. Toda vez que nós olhar para o próximo, dizer: eu poderia deixar ir, mas diz não, porque um certo dia eu também estava lá, um certo dia eu também estava perdido, um certo dia também eu estava perdido, mas sabe, ele não passou de largo, ele olhou, pegou, me colocou de pé, cuidou de mim, ele me deu vida de novo, e Jesus Cristo te deu vida. Então seja generoso, a partir da noite desse dia não seja mais o mesmo, mas tenha o coração grato pelo Pai que deu um único filho, grato pelo Filho que deixou no trono, grato pelo Espírito Santo que deixou uma habitação para morar em você. Que nessa noite você, eu e você, seja grato, seja generoso. Toda vez que olhar para a coisa e dizer: ele está precisando de água, vai olhar para o coração e dizer: ai, eu também poderia estar ali, poderia ser meu filho, poderia ser alguém, eu vou ajudar, porque antes de tudo
por nós. E a gente quer ser generoso com aquele que é generoso com nós. Não é assim? A gente quer retribuir a generosidade com aquele que é generoso conosco. Mas às vezes a gente precisa ser generoso, até mesmo com alguém que não merece, porque não tem nada a ver com merecimento, mas é cumprir o princípio estabelecido por Deus. Aleluia! Em falar em princípio, o presbítero Vando, como a gente chama carinhosamente, né? A gente usa um carinho tão grande em expressar isso. E a gente que conhece ele desde pequeno, como eu, como minhas irmãs, sabe como é o coração dele desde pequeno. Às vezes ele ia para festa, ele ia para casa de alguém. Ali está a Solange, Rosângela, a pastora Rosângela, não me deixa mentir. E ele ia, ele recebia os docinhos da festa, de algum lugar que ele ia, dos vizinhos. Ele não comia, ele trazia para casa. E ali ele guardava, e a gente que acabava comendo, não era só ele. Era engraçado. E ele mesmo na necessidade, mesmo com uma novidade, né? Morar em uma roça, falar em doces de festa, é uma novidade. A gente logo decorava na mesma hora, e ele não, ele trazia para casa, e ali ele repartia, e às vezes nem comia. Então, né, caiu como uma luva falar sobre generosidade, e até hoje ele é assim, né? Ele é muito generoso, um dos meus irmãos, dos mais generosos. Falar em generosidade é que ele não só falar, mas você ser generoso. E aí o termômetro que eu sempre estou usando é quando às vezes chega o aniversário, meu aniversário, principalmente, eu faço essa análise, eu faço um balanço. Eu olho para esse termômetro para ver o quanto eu estou sendo generosa, porque não tem nada a ver com o outro, é você e Deus. E aí quando eu vejo as coisas apertadas, eu vejo, olho para um canto, para o outro, somente palavras e nada materializado, eu olho para mim e digo, pastora Lia, você precisa ser generosa. Não é dando, pensando já em receber, não, mas eu uso isso como termômetro do que eu estou fazendo. E para quem me conhece sabe, principalmente na minha família, tinha aniversários que às vezes eram 3 aniversários comemorados. Era um chegava com surpresa, aí outro saía. Minha família queria fazer surpresa, não conseguia, né? Daí até hoje eu lembro a diaconisa Leia costurando vestida, a diaconisa Leia fazendo bolo para fazer a surpresa, e não conseguia. Por quê? Porque as pessoas primeiramente faziam surpresa. Vinha gente em todo lugar chegando bolo e mais bolo de surpresa. E aí chegou o aniversário, um dia olhei para um canto, para o outro, simplesmente algumas palavras, algumas mensagens e nada materializado. Eu disse, Deus, o negócio está difícil. Parece que eu deixei de fazer, de praticar, né? E como prova disso foi um irmão lá em casa. Ele bateu na porta, ele entregou um presente, ele ficou um pouquinho meio acanhado, porque ele disse, pastor, é tão simples, a senhora merecia tanto, tanto, mas quando eu vi muitas palavras, eu li tantas palavras no grupo, e eu pensei comigo, que o Espírito Santo falou algo no meu coração, que eu precisaria fazer isso e ter essa atitude. E ele levou algo que ele vendia. Eu não tinha tanta intimidade com aquele irmão, e eu fiquei até surpresa. Foi lá em casa. Eu falei, Jesus. E aí foi o único presente que eu recebi naquele dia. Eu falei, Jesus, eu preciso ser mais generosa. Não é, querida, a gente fazendo já pensando o retorno que a gente vai ter, não. Mas é a gente fazer esses balanços em tempos específicos. Como o aniversário é uma data muito boa para você fazer essa análise.
descer. Tem hora que vai descendo aqui engasgando, faz força e engole. Porque não é mais leite, não. Paulo diz que não é mais leite, não. Agora é uma comida sólida. Agora é a feijoada. Agora não é mais o mingau. Agora não é mais o caldo. Agora é comida grossa. O papo é que não tem minha palavra. Ah, fiquei magoadinho. Então vai crescer, vai amadurecer. Quando era menino, falava como menino, vestia como menino, andava como menino. Mas agora eu sou homem feito. Sou homem feito. A conversa aqui é pra gente maduro, que vai sair dessa campanha, querido, colhendo frutos e mais frutos. Porque a tua meninice não te levou a lugar nenhum. A tua criancice só tem te levado para o fundo. A tua criancice tem te levado para o regresso. E Deus quer te levar para o progresso. Está regredindo cada dia, diminuindo, se isolando. Menininho, criancice. Deus quer te fazer evoluir, crescer, para alcançar as bênçãos que Ele vai dar. Porque tem bênçãos que Ele só dá a gente maduro, não vai dar criança, não. A que palavra é essa? Pois é, vai sair até murmurando. Então cada dia vai regredindo. Quanto mais falar, regrede, até desaparece. Porque quem entende está pegando, está comendo, está crescendo, está se fortificando, está consolidando na palavra, está se fortificando no jejum, está evoluindo e crescendo nos dons. Mas quando eu questiono muito, vou ficar sempre questionando. Aí eu falo mal disso, falo mal daquilo, não gostei disso, não quero aquilo, não quero seletivo, isso e aquilo. Amém? Então essa campanha é a campanha dos filhos maduros. Só filho maduro vai receber bênção de filhos maduros. Deus só vai dar uma direção de algo para filhos, mas não para criança. Não vai entregar volante a uma criança. Estou querendo isso, estou pedindo. Você já amadureceu para o Senhor te dar isso? Está colocando em prática? Está investindo? Mas o Senhor não me dá. Os das trevas dá depois. Até os das trevas está colocando em prática os princípios. Está vivendo os princípios, mesmo sem saber. Que a gente logo vai comparar. Eu sou filho e ele pai. O ímpio. Pois é. E o ímpio coloca em prática. E tu que é filho não coloca. É filho rebelde. Porque o ímpio, mesmo sem saber, quando ele cumpre os princípios, ele colhe os frutos do princípio, da obediência. E a gente só questiona, murmura, reclama e diz mais uma campanha. É mais uma campanha. Eu não estou vendo nada, eu não cansei nada, não recebi nada. Pois é, o dia que tu colocar em prática e levar a sério, tu recebe. Se não vai ficar no mesmo lugar de murmuração, vai ver os outros virem aqui na frente, vai testemunhar que estão vivendo, estão alcançando, tem vida abundante, e você no mesmo lugar de reclamação. Mas a campanha não dá importância, vem quando quer, se der. Se sobrar, eu dou. Se não sobrar, amém, fica de pé em nome de Jesus.